Olá abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. É um grande prazer, é um grande privilégio estar com você mais uma vez para falarmos do Evangelho glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi entregue ao apóstolo Paulo, o Evangelho da Graça, que foi deixado em 14 epístolas. Hoje eu quero dar início a uma série de vídeos que nós vamos ter por título o que o sistema religioso não te ensina. O que o sistema religioso não te ensina. E hoje nós queremos falar sobre o dízimo. O que o sistema religioso não te ensina sobre o dízimo. Vamos lá. Tudo que eu vou falar aqui, eu posso ler alguns textos da Bíblia, alguns textos nos livros históricos, eu posso ler alguns textos nas Escrituras, que são os livros do Antigo Pacto, porém, a palavra final sempre será de Paulo, sempre será do apóstolo Paulo. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você hoje é o seguinte: todo lugar, toda igreja que você vai, toda igreja, toda denominação, eles não te ensinam a entregar o dízimo, eles te cobram dízimo, te cobram, muitas cobram dízimo, muitas, eu digo aí que 95%, eles cobram como se fosse uma dívida que nós temos. Mas será que é isso que o Evangelho ensina? Será que é isso que o Evangelho fala? Hein? Vamos dar uma olhada? Vamos parar para pensar junto comigo. A primeira pergunta é: Jesus recebeu o dízimo? Jesus, no seu ministério, ele recebeu o dízimo? E aí eu te faço uma pergunta: por que Jesus ele não recebeu o dízimo? E se ele recebeu, por que ele recebeu? Mas a questão é que Jesus não recebeu o dízimo. Um dos motivos por que Jesus não recebeu o dízimo é porque Jesus ele não era da tribo de Levi. Jesus não era da tribo de Levi. Ele pertencia a outra tribo. E a tribo que Jesus pertencia não podia receber o dízimo. Eles não tinham o direito de receber o dízimo. Então Jesus não tinha o direito de receber o dízimo e Jesus não era da tribo de Levi. Por esse motivo ele não tinha o direito de receber o dízimo, mesmo tendo o seu ministério. Vamos lá. Jesus não recebeu o dízimo porque ele era da tribo de Levi. Ele não era, porque ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Vamos ler em Hebreus capítulo 7, verso 14. Pegue a sua Bíblia aí e abra junto comigo. É sabido que por nascimento Jesus, o nosso Senhor, pertencia à tribo de Judá. E Moisés não disse nada dessa tribo quando falou a respeito de sacerdotes. E vamos ler agora Hebreus 8:8. Mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz: está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Então, Jesus, ele era da tribo de Judá. Então, ele não recebia o dízimo, como diz lá em Hebreus capítulo 7, 14. Jesus entregava o dízimo. Agora, Jesus entregou o dízimo. Jesus não pediu o dízimo, mas ele entregou o dízimo? Sim. E por que Jesus entregou o dízimo? Porque Jesus estava vivendo debaixo da lei de Moisés. Porque ele veio para cumprir a lei. Para o judeu, o dízimo era uma obrigação. E até hoje, para os judeus que não aceitam Yahweh, Jesus, como Messias, eles têm o dízimo como uma obrigação. Então, vamos lá. Vamos ler Mateus capítulo 5, verso 17, para vermos o que diz. Não pense que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não,
vim para acabar com eles. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Então, Jesus, ele não... ele entregou o dízimo, porque ele veio debaixo da lei. E por isso ele teve que entregar o dízimo. Agora, Jesus de Nazaré, ele veio cumprir a lei de Moisés. Ele veio dar sentido à lei de Moisés. E aí, a lei de Moisés permanece ou ela acabou? Essa é a grande pergunta. Jesus veio cumprir a lei, então eu tenho que cumprir a lei? Ele foi o nosso substituto. Vamos ler o que está escrito agora em Romanos 7, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então, o que está querendo dizer aqui? O que está dizendo aqui? Que nós estamos mortos para a lei. Mortos para a lei. Por quê? Porque Jesus foi o nosso substituto. Pelo corpo de Cristo, estamos mortos para a lei. Porque Cristo foi o nosso substituto. Para que sejais doutro. De quem? Do ressuscitado, daquele que ressurgiu após a crucificação. Então, o que morreu já não tem vínculo. O que ressuscitou já não tem vínculo com aquele que morreu. Então, nós estamos mortos para a lei, nós somos do ressuscitado, e se não for assim, o que o versículo diz no seu final? Para que demos frutos, a fim de que demos frutos para Deus. Então, você só pode dar fruto para Deus se você for do ressuscitado, se você estiver morto para a lei de Moisés, mediante o corpo de Cristo. Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos ler Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Estamos mortos para a lei, então estou morto para a lei do dízimo, também estou morto para a lei do dízimo. E agora em Romanos capítulo 10, verso 4, diz, porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei, da obrigatoriedade de dar o dízimo, o fim da lei é Cristo. Cristo que ressuscitou é o fim da lei. Então não existe lei espiritual para dar o dízimo. Não existe lei espiritual para dar o dízimo. Vamos lá agora. Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo ele fala sobre a contribuição no reino. Mas antes disso, vamos fazer o seguinte. Vamos ler o que o profeta Malaquias diz lá em Malaquias 3:10. Vamos ler. Diz aí, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Verso 11. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vinde no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, não vou nem comentar o verso 10. Não vou nem comentar o verso 10. Vamos dar uma ênfase ao verso 11, onde Paulo fala, o Malaquias fala assim, e por causa de vós repreenderei o devorador. Alguém pode dizer assim, Marcílio, então eu tenho que dar o dízimo, cara. Mesmo não existindo regra na graça, eu tenho que dar o dízimo. Por quê? Por que você vai dar o dízimo? Não, porque senão o devorador vai vir e vai me jogar na miséria. Eu vou sentir falta das coisas, eu vou passar necessidade. Então eu tenho que entregar o dízimo, eu tenho que dar o dízimo. Beleza, irmãos?
Então vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Romanos 8. Melhor, Romanos 8 não. Vamos Colossenses 2. Colossenses 2. Ó o que diz aí em Colossenses, capítulo 2, verso 14 e 15. Pensa aí no devorador aí. Pensa no devorador. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então existia um documento no mundo espiritual que era contra nós e ele foi riscado. E nós sabemos que isso foi o quê? Foi uma comparação que Paulo fez, porque um documento riscado, ele não serve mais para nada. Ele não valida nada. Se foi riscado, rabiscado, anulado, não serve para nada. Verso 15. E despojando os principados e potestades, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Eu já expliquei isso aqui. Primeiro, potestades. Nesse contexto que Paulo está falando de demônios. De demônios. E qual era o demônio que estava aí presente aí? Qual era o demônio que estava presente? O devorador. O devorador, ele foi despojado. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfou em si mesmo. A palavra despojado, ela já diz tudo. Por quê? O que é despojar? Despojar, antigamente nas guerras, quando eles matavam o inimigo, eles iam lá, tiravam as armas, os bens, o ouro, a prata, as joias, deixava o inimigo sem nada. Entendeu? Mas depois de morto. Então, o que ele está dizendo aí? Paulo está dizendo que o devorador, ele foi morto e ele foi despojado, foi tirado todo o poder dele e foi tirado também tudo aquilo que ele tinha contra você e contra mim. Então, e isso Cristo fez como? Publicamente na cruz. E deles triunfou em si mesmo. Então, por que você está com medo do devorador? Se o Evangelho da Graça diz que o devorador está morto, se o Evangelho da Graça diz que o devorador não tem poder contra você, por que você está com medo? Por que você acha que você tem que entregar o seu dízimo a um pastor do sistema religioso que diz que se você não entregar o dízimo, você vai para o inferno? Agora vamos ver, porque o vídeo já está ficando muito longo, vou tentar resumir esse vídeo. Depois eu vou tentar fazer alguns cortes de coisas que não são necessárias. Vamos lá, a contribuição no reino. Existe contribuição na graça, então? Existe contribuição na graça? É muita coisa, cara, para a gente conversar, entendeu? É muita coisa, entendeu? Talvez mais tarde, para frente, a gente faça uma revisão sobre esse assunto, porque é muita coisa. Infelizmente, hoje em dia, se ouve mais falar em dinheiro do que em conhecimento dentro das igrejas. Se você for ler as cartas de Paulo, Coríntios, Romanos, 2 Coríntios, a carta de Gálatas, as cartas falam mais de conhecimento, de adquirir conhecimento, de renovar a mente, de renovar, entendeu? A sua mente, voltar para o início e fazer uma recapitulação das coisas. As cartas falam mais sobre isso do que dinheiro, cara. As cartas de Paulo. E hoje se fala pouco em conhecimento dentro das chamadas igrejas. Se fala pouco em conhecimento, ou se fala quase nada em conhecimento. Então vamos lá. Contribuição no reino. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 9. Diz assim, portanto,
tive por coisa necessária exortar esses irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já que antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Paulo está falando claramente aqui de dinheiro. De dinheiro. Paulo está falando claramente de dinheiro aqui. Vamos ver o que ele diz mais. Ele está pedindo para que se preparem uma oferta, né? Uma oferta. E digo isto, que os que semeiam pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Cada um contribua segundo o que propôs, segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, abençoado, Paulo fala vários pontos aqui nesses 4 versículos. O que semeia pouco, pouco também se fará. Mas não é semear em qualquer lugar, cara. Entendeu? Pouco está se falando de conhecimento. O interesse dos grandes líderes é muito grande em fazer as pessoas darem oferta, pagarem o dízimo, eles cobram o dízimo, e pouco se fala em conhecimento. Isso que eu estou falando aqui não se fala em igreja nenhuma. Eu não estou falando contra a arrecadação. Existe uma contribuição no reino. O que semeia pouco, pouco também se fará, mas você tem que saber em que terreno você está semeando, irmão. Em que terreno você está semeando? Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Não, você tem que dar os 10%, cara. Você tem que dar os 10%. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Vamos lá. Não com tristeza. Não dá com uma mão para receber com outra, não. Toma como perdido. Não por necessidade, como muitos vão aí, entregam o dízimo, porque estão precisando comprar uma casa, porque estão precisando comprar um carro, porque estão sem nada na despensa. Agora eu vou dar meu dízimo, porque a crise está grande. Entendeu? Não por necessidade. Paulo diz aqui, ó, dá com alegria, no verso 7. Dá com alegria, irmão. Entendeu? Se ali é um lugar que você se sente bem, cara, você está sendo alimentado espiritualmente, entendeu? Então, dá com alegria. Agora, cuidado. Eu alerto a você mais uma vez, cuidado aonde você está dando a obra que você está ajudando. Porque se o anjo entender que você está ajudando em uma obra que ela não tem a sua visão no reino de Deus, em propagar o reino de Deus, a sua vida pode começar a travar. E aí você não vai entender por que está acontecendo, certas coisas com você. Porque a sua vida está toda enrolada. Ah, mas eu estou indo na igreja, estou dando dízimo e a sua vida não anda para frente. Ah, mas eu estou dando oferta e a sua vida não anda para frente. Porque você está alimentando um ministério que não está trabalhando a favor do reino. E aí o anjo vai contra você. Vamos lá. Doenças. Cara, tem uma cantora famosa aí, cara. A cantora é famosa. Está com depressão. Está com depressão, abençoado. Por que essas pessoas estão com depressão? Porque existe tantos líderes evangélicos se suicidando.
pastores, um padre há pouco tempo se suicidou. Por quê? Porque estão envolvidos com obras que não são do reino, que não propagam o reino de Deus. Vamos analisar o verso 9. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. É interessante que esse verso, Paulo fala que está escrito, mas eu não me lembro desse verso em nenhum lugar antes. Mas o que acontece? Muitos versos estão escritos e não estão dentro da Bíblia, porque quando Paulo fala escritura, são vários livros que se perderam, entendeu? Então, infelizmente, tem muitos livros que se perderam, muitos manuscritos que se perderam e não entraram dentro da Bíblia. Mas não faz falta, porque nós temos as cartas de Paulo. Não faz falta. As cartas de Paulo estão aí para nos orientar. Ok, abençoado? Abençoado, ouça esse vídeo, pesquise, vá se informar, veja se o que eu estou falando é mentira ou é verdade. Analise, faça análise dos textos, julgue o que eu estou falando. Ok, abençoado? Graça e apostolado para você.